Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a prestação de contas, a realização de lucros relacionado a um trade de um vídeo que eu postei no dia 3 de outubro de 2018. É esse vídeo aqui, investimentos com inteligência artificial e Python, a correlação das ações da Sabesp com o nível dos reservatórios de água dos mananciais de São Paulo. Então nesse vídeo eu mostrei que existe uma correlação entre o nível de água dos reservatórios de São Paulo com o preço das ações da Sabesp. Essa correlação é positiva, o que significa que quando um sobe, o outro tende a subir também, e quando um desce, o outro tende a cair também. O que faz sentido, porque a Sabesp ganha dinheiro vendendo água, então se o seu estoque, os reservatórios de água estão abaixo do nível considerado seguro, já começam a ocorrer as campanhas de racionamento de água para a população gastar menos, então é natural que a receita da Sabesp acabe diminuindo um pouco. Então quando começa uma estiagem, uma seca em São Paulo, as ações da Sabesp tendem a sofrer um pouco, né? A gente vê aqui que no período que eu considerei de 2013 a 2019, a gente tem uma correlação boa de 0,82, é uma correlação alta, significa que a gente pode ver que o preço das ações da Sabesp, aqui representadas pela linha azul, elas praticamente acompanham o nível do reservatório do Cantareira, que é essa linha em lilás aqui do meu gráfico. Então, a gente percebe aqui, que em 2015 a gente teve uma crise hídrica em São Paulo, e veja o que aconteceu com o preço das ações da Sabesp, já caiu abaixo de 15. Foi quando o reservatório do Cantareira caiu a menos de 10% de sua capacidade. Então, assim que o reservatório foi recuperando sua capacidade, as ações subiram. Então, no dia 3 de outubro, eu fiz um vídeo mostrando como que a gente pode carregar esses dados para dentro de um programa em Python. O vídeo está aqui no meu site, você pode dar uma olhadinha lá, que aí vocês vão entender bem o mecanismo, como que funciona, como que a gente utiliza os dados oficiais da Sabesp dentro de um programa em Python para fazer essa correlação e nos auxiliar na tomada de decisão deste investimento. Então, esse trade que eu mostrei nesse vídeo do dia 3 de outubro, ele já está com rendimento de 50% de lucro, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É claro que a gente vai ver outras variáveis que podem impactar, mas essa é uma delas, é interessante a gente ter no nosso leque de indicadores, para quem trabalha com data science, ter esse dado. Então, a gente utilizar isso para tomar decisão de investimento. Outro assunto que eu quero abordar nesse vídeo é que, então se a gente logar aqui no site, for aqui um pouco para baixo, na área de blog, para olhar aqui o vídeo em questão, assim que for efetuado o login, o código-fonte já aparece aqui embaixo. E a gente vê aqui que tem uma errata, tá? Porque antigamente a Sabesp disponibilizava os dados nesse site aqui em cima. Então a gente ia lá, fazer o download dos dados e então carregava isso para dentro de um programa em Python. A Sabesp alterou o site onde ela divulga esses dados, tá? Agora é esse site aqui. Então eu vou falar um pouquinho também sobre essa dificuldade que a gente tem, o cientista de dados tem, de ter os dados atualizados, porque os sites mudam o layout, os sites mudam de endereço, a gente cria robôs que fazem a busca dos dados nos sites automaticamente, às vezes o analista responsável pelo site vai lá e muda o local onde o dado está colocado, ele coloca uma tabela acima daquela tabela que a gente quer e já tem que mudar todo o nosso robô, né? Essa é uma dificuldade que o cientista de dados tem de ter sempre os dados atualizados. Eu vou falar um pouco sobre isso também neste vídeo. Então, primeiramente, vamos ver aqui os lucros dessa operação, tá? A gente vê aqui que as ações da Sabesp estavam abaixo de R$ 25, elas estão hoje acima dos R$ 35, e os níveis de água dos reservatórios, mais precisamente esse aqui que eu estou utilizando é do Cantareira, tá? Que está aqui em lilás. A gente vê que ele subiu um pouco. Perceba que quando ele subiu aqui em 2017, as ações da Sabesp deram uma boa esticada, então eles caíram, as ações da Sabesp despencaram. Então em outubro de 2018 eu fiz o vídeo mostrando que ao ser elevado o nível de reservatório de água, os preços das ações da Sabesp tendem a subir também.
Então era interessante ficar de olho na previsão do tempo, verificar que nós íamos atravessar um período de chuva, como estamos atravessando agora. Isso faz com que ali na frente os níveis de reservatório de água aumentem. Ele não é quando a gente vê na previsão o nível de água já aumentou, não. A gente vê na previsão do tempo e então lá na frente os níveis vão aumentar. Então, ao ver que nós iríamos passar por um período de chuva, a gente já poderia ter feito a compra do ativo na casa ali dos R$ 25 mesmo. Então, agora já poderia até ser feita a realização de lucros. Olha aqui, ó, o nível de reservatório de água do Cantareira subiu e mais uma vez os preços das ações da Sabesp subiram também. Eles acompanharam. Mas a gente pode ver que muitas vezes o preço da ação é mais volátil que o nível de reservatório de água, né? O reservatório sobe um pouco, a ação vai lá e sobe bastante, né? O reservatório cai e a ação despenca. O reservatório sobe um pouquinho, a ação vai lá e dispara. 50%. Se a gente olhar aqui, ó, vamos ver quanto deu dia 3 de outubro, que foi o dia que esse vídeo foi feito. Até agora, ele deu aqui 42%, mas no pico superou os 50% de alta, isso em menos de um ano. Isso aí em questão de 3 meses, né, pessoal? Uma alta muito violenta mesmo. Então, investir com data science, com Python, com inteligência artificial, é exatamente isso. A gente tem um ativo que nós não fazemos a menor ideia para onde vai esse ativo, mas a gente sabe que esse ativo geralmente sobe quando uma outra variável sobe e o ativo cai quando uma outra variável cai. E essa outra variável é mais previsível. E nesse caso é a previsão do tempo. É claro que aqui tem outros fatores envolvidos, né? Teve a eleição aqui também. Então, obviamente, poderia ter tido um resultado contrário ao mercado financeiro na eleição. Então, talvez os mananciais subissem um pouco e aí a ação caísse. Aí ia furar um pouco a nossa análise, mas aí tem outros dados, outras variáveis. Eu utilizo aqui várias variáveis e várias operações matemáticas para chegar à conclusão se eu entro ou não no investimento. Mas nesse caso aqui, mais uma vez deu certo acompanhar a previsão do tempo. Ok, pessoal? Então essa foi a prestação de contas, a realização de lucros desse vídeo que eu postei no dia 3 de outubro. Um outro assunto que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo é o fato de que a Sabesp alterou o site onde ela disponibiliza os dados do nível de reservatório dos mananciais. Então, se a gente pegar aqui o endereço que eu tratei lá no vídeo do dia 3 de outubro, a gente vai ver que esse site aqui, ó, ele já está direcionando para o novo site. Esse site tinha um layout diferente, mas agora ó, ele já automaticamente direcionou a gente para um novo endereço. Que endereço é esse? Está aqui, ó. Eu coloquei uma errata, tá? Dizendo que a Sabesp alterou o link. Então agora, se vocês quiserem os dados, tem que buscar nesse site, tá? Porque não estava redirecionando. Então, na época que eles estavam fazendo a migração do layout do site, eu enviei um e-mail para a Sabesp e eles gentilmente me responderam. Perguntei aqui, gostaria de saber porque as informações dos níveis dos mananciais não estão mais sendo atualizados no link abaixo, que é o link que eu disponibilizei aqui no código-fonte desse programa, que está aqui no meu site. Então, eles gentilmente me responderam. Apesar de as informações serão divulgadas nos seguintes sites. E está aqui o site que a gente está utilizando agora nesse momento. E aqui dentro desse site a gente escolhe a data e então vai fazendo a seleção dos dados conforme eu mostrei aqui nesse vídeo. Eu estou utilizando o dado de percentual de capacidade desses reservatórios. Tem aqui também, a gente pode ver que o Cantareira é o maior deles, então por isso nos meus programas, nas minhas análises, eu utilizo mais o Cantareira, apesar de que, se a gente analisar aqui no meu vídeo, eu mostro como a gente pode fazer o upload do reservatório do Alto Tietê também, e o método pode ser utilizado para fazer o carregamento dos dados de todos os outros reservatórios do estado. Isso é mais uma dificuldade que nós, cientistas de dados, investidores, temos na hora de conseguir os dados, que a gente cria robôs que vão lá,
aprende como o site funciona, captura os dados, baixa os dados, faz análise automaticamente para a gente, dá um norte para a gente vai lá, faz a nossa análise pessoal baseada nesse gráfico que a gente gerou através dos dados daquele site, e aí o dono do site vai lá e muda o endereço do site, vai lá e muda o layout do site também. Ou às vezes ele vai lá e simplesmente tira o site do ar. Já aconteceu comigo também de eu ter que eliminar 2, 3 vídeos do meu site que demoraram, levaram tempo para eu gravar, para mostrar para vocês como que funciona. Aí o administrador do site vai lá e derruba o site dele e a gente fica de mãos abanando, não consegue mais o dado. É por isso que geralmente eu faço cópia dos dados também, tá, pessoal? Se você olhar aqui, ó, eu tenho muitos dados aqui, dados de commodities, dados americanos, dados da FGV. A FGV começou a cobrar pelos dados agora, então mais essa ainda. Agora eles têm um login e senha lá e você paga, então você entra e pega os dados, que são os dados de confiança aqui da FGV. Vamos entrar aqui, ó, eu tenho vários dados de sondagens, índices de confiança, e agora a gente tem que pagar para ter esses dados, tá, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes vocês podem entrar no meu site e o link que eu passei pode estar quebrado. Eu procuro corrigir quando está quebrado, eu coloco a errata, tá? Mas é para vocês entenderem um pouco de como as coisas mudam nesse universo de tecnologia. A gente tem que estar sempre antenado, né? É mais um problema que a gente enfrenta, né? É importante fazer um backup dos dados para que você não fique dependente dos dados históricos da pessoa que está disponibilizando. Então, a partir do momento que você foi lá e fez a captura dos dados, já salva para dentro de um arquivo. Então é isso, pessoal. Vocês viram, basicamente, investir com Data Science é isso. A gente não sabe para onde vai um ativo, mas a gente sabe para onde vai outras variáveis, e essas variáveis impactam nesse ativo. Então a gente vê aonde essas outras variáveis estão indo, para onde elas estão caminhando. Se elas estão caminhando de uma forma que vão impactar positivamente nesse ativo, a gente efetua a compra e então aguarda aqui o resultado da operação, que nesse caso foi aqui vamos ver aqui no dia 3 de outubro. Vamos pegar aqui o candle de fechamento e a gente vê aqui que nós tivemos uma lucratividade superior a 50%.